Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Hoje vou falar sobre paternidade espiritual, sobre ser pai de multidões. Em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, nós vamos entender um pouco o que Deus quer falar conosco nessa manhã sobre ser pai de multidões, ser pai espiritual e sobre fé. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos tanto de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado porque estamos aqui vivos. E se estamos vivos, é porque o Senhor ainda tem propósitos que quer cumprir na nossa vida. E nós queremos que todos esses bons propósitos realmente se cumpram. Queremos muito mais do que uma vida feliz. Queremos uma vida realizada. E a realização só vem quando nós andamos em toda a boa obra que o Senhor separou para nós. Nos abençoe, Espírito Santo, nos guie na verdade, nos ensine, nos capacite, nos convença, desperte em nós dons espirituais, a fim de que o nome de Jesus seja sempre glorificado através da nossa vida e da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Chamados à paternidade espiritual, ser pai de multidões. Eu não sei como você veio parar na igreja, mas alguém falou desse Jesus para você. Abraão foi um homem chamado por Deus, e nós vamos ver hoje que Deus, quando fala com Abraão, ele diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Então Deus fala com Abraão para que ele saia 3 vezes, de 3 lugares. Primeiro da terra. Terra é um lugar mais amplo. Depois da sua parentela, isso um pouco mais estreito. Depois da casa do seu pai, e ainda fica mais afunilado. Mandou sair desses 3 lugares. Por quê? Porque uma cultura só pode mudar na vida de um homem quando ele abandona hábitos e costumes antigos. Por exemplo, nós estamos mudando nesta igreja a cultura do apelo. Sempre ensinamos assim, que ao final da mensagem, o pastor diz por que é que você deve vir à frente e o que você deve fazer. Hoje nós pedimos que o Espírito Santo fale isso com você. E diga o que você precisa mudar na sua vida e que áreas você precisa entregar ao Senhor Jesus. E você mesmo deixa o seu lugar, fala com Deus, e este Deus, Ele pode te perdoar, te curar e mudar a sua história. Porque não é por um apelo bem feito que a sua vida muda, mas é por uma resposta verdadeira e autêntica no seu coração que a sua vida muda. Por isso, em qualquer tempo da mensagem, você pode quebrar o paradigma, deixar o seu lugar, vir ao altar, falar o que quiser com Deus e voltar ao seu assento.
Pastor, todo mundo vai ficar me olhando. Pense que Deus está te vendo. Esquece todo mundo. Porque se não pudermos fazer isso na igreja, onde faremos? A igreja tem que ter esse ambiente de liberdade que o Espírito Santo dá. Amém? Mas se não vier ninguém, eu chamo. Ok? Estamos educando ainda, é um processo. O processo de mudar hábito, o processo de mudar costumes, ele é lento. E às vezes você precisa de um empurrãozinho. E eu posso te ajudar. Através de quem você veio parar aqui? Quem foi o Abraão na sua vida? Ou talvez você seja o Abraão. Quantos estão presentes aqui hoje que começou em você uma vida com Jesus Cristo de forma íntima e verdadeira, que você foi o primeiro na sua casa a entregar a sua vida a Jesus Cristo? Quantos estão aqui que são os primeiros, a primeira geração? Ergue a mão para eu ver. Muitas pessoas são a primeira geração. Eu vou falar um pouco sobre a primeira geração hoje. Quais são os principais desafios que você passa? As perseguições que você sofre. Quantos estão aqui que são da segunda geração? Que são os Isaques, os filhos de Abraão. Quantos estão aqui que são Isaac? A minha geração é a segunda. Ergue aí, a minha é a primeira, a sua aí é a segunda. E quantos estão aqui que são da de Jacó? Terceira geração, ergue a mão. Terceira em diante, ergue a mão. Olha, está bem distribuído. Você sabe que Abraão era um homem cheio de fé. Porque ele era o primeiro, estava no primeiro amor, não foi? Isaac, já parece que ele meio que manteve o que Abraão fez. E Jacó já precisou de encontro com Deus. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente precisa voltar aos pés do Senhor. Todos nós temos um pai na fé, uma mãe na fé, e hoje eu queria que você lembrasse dessa pessoa. Se você é essa pessoa na vida da sua família, a sua família está aqui, eu gostaria que a sua família pensasse em você nesse culto. A gente sempre fala no culto assim, não pense no outro, pense em você. Hoje eu digo a você, pense na pessoa que te apresentou, a única pessoa que podia mudar a tua história, Jesus Cristo. Ela merece a sua gratidão. E ainda nesse culto eu vou desafiar você hoje a mandar uma mensagem para ela. Também falamos no culto, nunca use o celular. E hoje eu vou dizer, use o celular. E diga para a pessoa que foi o Abraão na sua vida, muito obrigado. E os Isaques farão isso com seus Abraões e os Jacós também. Primeiro ponto da mensagem. Saia da tua terra. Ser pai na fé implica em sair. Sair da tua terra. Qual é a tua terra? A sua terra é um lugar que passa para você conforto. A sua terra é aquele lugar que para você é um lugar de segurança. A sua terra é um lugar de controle e estabilidade. A sua terra é aquele lugar que você está lá confortável. Na sua terra você tem os seus planos. Na sua terra você tem o seu jeito. Na sua terra você tem os seus sonhos. Mas Deus diz para Abraão e diz para nós, sai da tua terra. O que Ele quer dizer hoje? Que você deve sair do lugar aonde você está confortavelmente estabelecido, se sente seguro, está no controle, está confortável, você está bem. Qual é a tua terra? Deus quer que você deixe a sua terra. Deixar a terra é parar de confiar nos homens e em si mesmo e começar a confiar em Deus. Deixar a sua terra é deixar a tradição ou o tradicionalismo religioso para viver com Cristo um relacionamento. Deixar a sua terra implica renunciar a si mesmo, seus sonhos, seus planos, seus desejos, tudo
para que os planos de Deus se cumpram. Deixar a sua terra precisa de ter fé. Existe uma unção que Deus derramou sobre a vida de Abraão. Uma unção de fertilidade. Essa unção é algo que eu tenho buscado. Esse sermão fiz de joelhos, não no joelho, de joelhos. Quando estava no meu momento de oração, Deus me trouxe essa mensagem. E aí, quando eu vi a unção de fertilidade que Deus derramou sobre a vida de Abraão, ele se tornou o pai, na fé, de todos nós. Quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, e Zaqueu se converte, ele diz assim para Zaqueu: eis aqui mais um filho de Abraão. O nome de Abraão reúne, hoje no mundo, mais de 3 bilhões de pessoas. Ele reúne os islâmicos, ele reúne os judeus, ele reúne os cristãos. Como eu sei disso? O pastor Ariovaldo Ramos disse isso, e eu colei dele. Porque o Ariovaldo Ramos é muito bom. E eu peguei essa informação dele e falei: que informação preciosa. Se fosse convocados todos os filhos de Abraão para que se reunissem, nós estaríamos entre eles. E mais de 3 bilhões de pessoas seriam reunidas como chamados filhos de Abraão, sendo chamados filhos de Abraão. Mas sobre a vida do Abraão tem uma unção de fertilidade. Abraão se tornou pai de muitas gerações. Eu gostaria que você cresce nessa manhã, principalmente você que ergueu a mão dizendo assim: pastor, eu sou o Abraão da minha família. Que Deus tenha uma unção de fertilidade sobre a sua vida, que você vai ser pai de multidões a partir de você, para a glória de Deus. Que você vai passar, Abraão morreu sem que se cumprisse na vida dele mesmo as promessas. Mas a Bíblia diz que quando Deus promete para você, Ele está prometendo para a linhagem. Você às vezes morre sem ver. Mas lá no céu com Jesus eu creio que você vê o bom plano de Deus se cumprindo. E toda a sua linhagem servindo a Jesus Cristo Senhor. Isso não tem preço. Unção de fertilidade. Então, quando Deus pede para a gente sair da nossa terra, Ele pede para você deixar o que você confia. Existem 2 formas aqui de entender esse texto. Uma delas é ser pai espiritual, mãe espiritual. O outro é ser pai e mãe mesmo biológico. Há casais que não conseguem ter filhos, mas eles tentam na sua terra, e devem tentar, eu não estou dizendo que não. Então eles fazem com os médicos os seus planos, mas não acontece. Então eles buscam a Deus o Senhor, e eles deixam a sua terra e entram numa terra de fé, e aí se tornam pais. Porque não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Você tem a sua família e talvez você diga assim: pastor, o meu maior sonho era ver a minha família aos pés de Jesus Cristo. Todos eles nessa unção. Pois eu te digo que você pode ter isso. Você pode alcançar essa graça de Deus. Nós temos alcançado isso na nossa família. Sobretudo da família da minha esposa. Todos vieram se convertendo. Veio a irmã da Márcia, veio o irmão da Márcia, veio a sobrinha da Márcia, menos a minha sogra. A sogra, uma classe especial. Que Deus é Deus, né? Deus é Deus e Ele está trabalhando e ela vai se converter. E ela é minha sogra predileta. Sempre digo isso a ela e ela faz assim com a cabeça. Mas eu sei que ela me ama. Se você estiver disposto a sair da sua terra, então você experimentará as promessas de Deus. Existe um lugar que Deus quer te levar, mas o que nos impede de ir para este lugar se chama medo. Todos nós temos medo do desconhecido. Mas se você vencer o medo, você vai alcançar a graça de Deus. Abraão não teve medo.
E se ele teve medo, porque ele era sujeito às mesmas paixões e vontades que nós, ele venceu esse medo, transpôs o medo, entrou num território de fé, entrou na terra de Deus e alcançou as promessas de Deus para ele e para a sua família. Eu gostaria muito que você hoje rompesse com o medo. Tem coisas que você pede a Deus no secreto e faz muito bem em fazê-lo. Mas seria muito bom que hoje você rompesse esse medo e também pedisse ao Senhor no altar. Uma das coisas mais lindas que Jesus pode fazer numa igreja, como o Osmar hoje bem pregou e trouxe uma informação tão boa. Que bom seria se não precisássemos nem falar de dízimo e oferta. Que bom seria também se não precisássemos sugerir que você buscasse a Deus no altar, porque o Espírito Santo já falou e você já veio e Deus está fazendo a obra. Nós podemos ter isso nas nossas vidas e como igreja. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Abraão parecia saber disso. Falamos que Abraão é o pai da fé porque não lhe legou o seu único filho Isaque, é verdade, mas também é preciso muita fé para obedecer essa proposta de Deus, de sair da terra, sair da parentela, sair da casa do pai, ir para um lugar que não conhece, abandonar tudo, deixar toda uma estrutura e se aventurar nos planos de Deus. Ele precisou de muita fé para isso. Veja que a fé de Abraão, o Abraão não foi direto oferecendo Isaque em sacrifício, foi um processo de Deus na vida de Abraão, construindo uma fé sólida e forte na vida de Abraão. A sua fé é solidificada com o tempo. Você vai se tornando mais forte na fé com o tempo, com os passos que vai dando. Eu quero desafiá-la a dar passos de fé para que você seja mais forte na fé, experimentando a graça de Jesus Cristo sobre a sua vida, cada vez que Ele pedir a você que faça algo. Deus leva Abraão a ser um estrangeiro. O estrangeiro, ele precisa de aprender uma nova língua. Nova língua faz a gente mudar a forma de pensar. Abraão é convidado a ir para uma nova cultura. Nova cultura faz mudar a gente de sentir. Os sentimentos mudam dentro de uma cultura diferente. O pensamento muda dentro de um idioma diferente. O que Deus queria é que os pensamentos e sentimentos de Abraão fossem transformados nos pensamentos e sentimentos de Deus. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Uma nova cultura, a cultura do céu. Nós precisamos viver na terra a cultura do céu. Uma unção de fertilidade. Veja só a história de Abraão. Abraão tinha um avô. O avô de Abraão se chamava Naor. Naor teve o filho Terá com 25 anos, 29 anos. 29 anos. Naor gerou Terá, o pai de Abraão. E Terá, o pai de Abraão, gerou Abraão com 70 anos. Quando Deus fala com Abraão, Abraão está com 75 anos e ainda não tinha filhos. Só que dentro da família, a conversa corria. O vovô foi pai com 29. O meu pai foi pai com 70. Eu tenho 75 e ainda não sou um pai, mas os meus irmãos já têm filhos. O que acontece comigo? Isso angustiava o coração de Abraão. E Abraão era idólatra antes de Deus o chamar. Josué capítulo 24 diz que Abraão era idólatra e a sua família. E na idolatria de Abraão, ele orava, ele clamava, ele servia a um deus lunar chamado Nanar. Essa entidade chamada Nanar era o deus da lua. Por isso eu penso que Abraão deve ter olhado muitas vezes para o céu e olhando para a lua, para aquele Deus com D minúsculo, pedia a ele um filho. Clamava por uma unção de fertilidade na sua vida, mas não recebia. Porque não existe Deus além do nosso Deus.
E ele clamava sem saber ao diabo, mas o diabo não queria nada. Aliás, o diabo cria, ele cria problema. E ele clamava a Deus. Quando Deus o encontra, e quando Deus se apresenta para ele, ele diz para Abraão: Abraão, olha de novo para o céu. Você olhou tantas vezes para o céu e olhou para aquela lua pedindo um filho, mas eu te digo, Abraão, conta as estrelas se você puder. Esse é o número de filhos que eu vou te dar. Eu vou te abençoar e você será uma grande nação para a glória do meu nome. Deus nos tirou da idolatria. E Deus nos trouxe para essa adoração íntima e verdadeira. Isso não tem preço. Assim como Abraão, você foi retirado de um lugar e colocado no outro. E Deus tem promessas para os seus filhos. Sai da tua parentela. Ainda está no versículo 1. Abraão teve que deixar a tradição religiosa. Sair da parentela é muito difícil, porque existe uma tradição na nossa família. Você que é Abraão de primeira geração, que veio do catolicismo como eu, erga a mão para eu ter uma ideia de quantas pessoas nós temos vindas do catolicismo. Os de segunda geração que vieram do catolicismo, mantém erguido, os de segunda geração também ergam, e os de terceira geração em diante ergam. Todos que vieram do catolicismo ergam suas mãos, quase todos. Eu ia ser padre. Oh, sim, mas eu conheci a Márcia. Aí eu disse assim para Deus: não é justo. O Senhor me chamou para ser padre e eu quero ser padre, porque na verdade eu queria ser sacerdote. E eu, como nasci no catolicismo, dentro do catolicismo, ser um sacerdote é ser um padre. Então eu queria ser padre, eu tinha parentes padre, um primo padre, fui fazer o seminário em Toledo, lá perto de Cascavel. Fiquei 1 ano lá, e enquanto eu estava isolado do mundo naquele lugar, os meus desejos e paixões estavam crucificados. Mas a gente sai daquele lugar. Eu fui fazer filosofia na PUC aqui em Curitiba. E aí eu vi a Márcia e eu falei: meu Deus, posso fazer as duas coisas? E o padre disse assim: você não pode, você tem que escolher. E eu falei: não é justo. Por que para ser um sacerdote eu não posso ter uma família? E fiquei muito triste. E comecei a estudar também as escrituras e não encontrava nelas nenhuma fundamentação para isso. E nesse processo eu me converti. Eu preciso encurtar. Eu me converti. E convertido, eu fui o primeiro da minha casa. Agora imagine um cara que ia ser padre. E agora ele é evangélico. E você sabe que o evangélico, para mim, para eu que eu estava vindo do catolicismo, primeira vez que eu vim aqui na Igreja Batista, porque aqui me converti nesta igreja, quando era o templo antigo, no ministério do pastor Sebastião. Eu vim aqui sozinho, falei para minha mulher: você não vai, nem as crianças, porque se tiver todos aqueles gritos, eu não vou ficar lá. Porque eles falam muito alto, eles gritam muito. E porque eu passava nas igrejas pentecostais e não sabia diferenciar o que era, o que não era, para mim era tudo igual. E eu cheguei e era um culto fúnebre a primeira vez que vim. Foi mesmo, era um culto fúnebre. E eu fiquei, é verdade. Tinha falecido uma pessoa muito importante da igreja, muito querida, muito amada. E eu estava naquele culto de quarta-feira. E aí eu falei assim: onde está? Eu pensei: onde está o desespero e o choro? Não havia. As pessoas estavam em paz. E o Espírito Santo as consolava. Não havia inconformidade, indignação nem revolta. E aquilo falou comigo. Não me converti, mas quase. Depois, a minha esposa veio
o ministério infantil fisgou ela, porque ela amou o ministério infantil e começou a servir lá e ajudar, e eu me converti no retiro de carnaval. E conheci toda a igreja no retiro de carnaval. Foi demais, eu não sabia nem que eu podia participar. E aí eu falei assim, eu lembro que eu cheguei assim para o responsável do retiro de carnaval e disse, qualquer um pode ir? Ele falou, sim, até você pode ir. Eu falei, nossa, então é bem aberto, né? Ele falou, sim, é aberto. E na minha cabeça, assim, da minha cultura, eu iria para um retiro de carnaval, ficar aqueles dias lá e eu poderia dormir todo o tempo. E me colocaram do lado do quarto dos adolescentes, que eles ficaram até as 5 da manhã fazendo barulho. E eu disse para minha mulher, eu estava sem carro, eu disse, se eu tivesse de carro, eu ia embora. Ela dizia, calma, meu amor, calma, calma. Dormi às 5 da manhã. Acho que eram umas 9 horas, já tinha louvor tocando. Eu falei, não, isso tudo é opcional. Eu vou ficar aqui. Aí ela desceu, fui tomar um café. Ela disse, amor, não é opcional, tem que ir. Eu falei, não acredito. Aí fui. E naquele louvor, eu acho que era o Zezinho que estava ministrando a palavra, ou o louvor aquele dia que estava lá. E nós cantamos aquela música, lembram? Leva-me além. E cantando a música Leva-me além, eu me converti ali. E Jesus me levou além. Além da minha terra, além da minha parentela, além da casa do meu pai. E me levou para um lugar de fé. E aí eu comecei a enfrentar, talvez o que você enfrente como Abraão. Um primeiro sentimento que veio da minha família é assim, você está nos traindo. Quem já ouviu isso? Pode baixar. Traição. Vocês são tudo Judas, traidores. Aí falaram assim, você está traindo a família, você está traindo, mas era a tradição. Não era uma traição da família. Mas você que passou por isso sabe como é duro. Outra coisa que eu perdi, eu fui excluído da intimidade. Aquelas conversas na família mais íntimas, eu as perdi. Eu fui rotulado como chato. Porque a gente, quando se converte, a gente fica tão feliz, não fica? E quer falar o quê? De Jesus para todo mundo, converter todo mundo, demite o Espírito Santo e fala, deixe comigo que esse negócio é moleza. E a nossa família fica odiando a gente estraga tudo. E aí o meu tio me perguntou, como é que você se converteu, rapaz? Porque ele tem parente, padre também, porque é família. Eu disse assim, foi um negócio tão maravilhoso, ele me olhando com cara de bravo. E eu tentando mostrar aquela alegria. E ele falou assim, e eu falando da palavra, ele falou assim, não adianta você falar isso, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu falei, olha, Judas nasceu judeu e morreu judeu. Os outros apóstolos morreram cristãos. Cuidado com esse tipo de fala. E a partir dali nós conversamos menos, claro. Ele não me entendeu. E eu não estava totalmente ainda dominado pelo Espírito Santo. Portanto, você imagine. Mateus capítulo... A indiferença também é algo que persegue aqueles que são Abraão. É a geração que mais sofre, talvez a que mais sofre. Mateus 10, de 37 e 40 diz assim, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E Abraão ouviu, sai da casa do teu pai. Lembre disso, quando Jesus está falando isso, eu penso que ele lembrou de Abraão também, porque ele diz, quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim. E Abraão foi. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha do que a mim não é digno de mim. E Abraão ofereceu o seu filho também. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Quando você perde, você ganha. Assim é com Jesus. Aquele que perder, vai ganhar. Muitos não entendem a sua mudança de vida, mas vocês vão ganhar.
em nome de Jesus. Vai valer a pena tudo o que vocês estão passando. A minha palavra é para te animar e para que você profetize dentro da sua casa que você é pai de multidões, que você profetize que o que Deus começou na sua família, Ele não vai parar. Que a sua casa, querido irmão, se torne uma igreja. E que cada membro da sua família se torne um ministro de Cristo, para a glória de Jesus. Sempre vale a pena ser fiel a Deus. Mateus 10, 22 diz: e odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Terceira parte do versículo: sai da casa do teu pai. Quando eu li esse versículo, eu disse: Senhor, o que é sair da casa do pai? O que o Senhor está pedindo? E o texto que me veio na mente foi Gênesis 2, onde Deus diz assim: deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Falei: o que o Senhor está fazendo? Pedindo para Abraão deixar a casa do pai. E o que o Espírito Santo me mostrou é que Deus está pedindo Abraão em casamento. Abraão é a primícia das noivas de Cristo. A noiva de Cristo começa aqui também. Deixa a casa do teu pai e se una a mim. Ele não obedeceu completamente. Ele levou o pai. O pai morreu. Ele não pediu para levar o pai. O pai morreu em Harã. Ele levou o sobrinho Ló. O sobrinho Ló não morreu pela intercessão dele, mas do sobrinho Ló nasceram os moabitas e os amonitas. Dois povos terríveis, filhos de incesto, que trouxeram muita dor no coração dos filhos de Deus. Quando Deus te falar para fazer uma coisa, faça exatamente como Ele te disse para fazer. Não faça do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Se tiver que deixar, deixe. Deus te recompensará. Deus está no controle. Deus tem todo o poder. Ele pode fazer o que você não pode. Só obedeça. Parafraseando, então, deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe. Unir-se-á ao seu Deus e será com ele um só. Jesus repete isso em João capítulo 17. Ele diz assim: assim como o Pai e eu somos um, assim que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quando nós casamos, quando nós somos noiva de Cristo, de verdade, o mundo crê que Jesus Cristo foi enviado. Quando nós somos unidos e nos amamos, pregamos o Evangelho de boca fechada e as pessoas se convertem por causa do amor. Que o amor esteja na sua vida, na sua casa. Ser pai implica ser herdeiro das promessas de Deus. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui, meus irmãos, o Gênesis 12 vem depois do Gênesis 11. Mas eu digo isso porque em Gênesis 11 está a Torre de Babel. Na Torre de Babel, os homens construíram a torre e diziam assim: vamos fazer o nosso nome famoso, grande. E Deus acabou com aquilo. Mas Abraão nunca procurou isso. Mas quando Deus o chamou, ele disse para Abraão: eu vou fazer o teu nome grande. Se você depender de Deus, Deus faz o seu nome grande. E fazer o seu nome grande significa ter muitos filhos e filhas espirituais. E filhos e filhas de verdade, biológicos também. Amém? O tempo acabou. Você não veio. Eu vou te chamar. Eu vou pedir para você sair do seu lugar hoje por 3 razões. A primeira razão é deixar a sua zona de conforto, deixar a sua terra, o seu lugar de segurança.
A segunda razão que eu quero que você deixe o seu lugar e venha falar com Deus é para que você consiga deixar a sua parentela, não deixar que as perseguições e ofensas matem os seus relacionamentos com a sua família e nem te deixem tristes. E depois para você deixar a casa do teu pai, que significa ser totalmente obediente a Deus, se casar com Ele, e você ser um só com Deus. E eu vou orar por você por uma razão: para que Deus nosso Senhor derrame sobre a sua vida uma unção de fertilidade. A fertilidade que estava sobre Abraão, ela precisa estar sobre a sua vida. Uma fertilidade espiritual, mas também uma fertilidade física. Porque às vezes você é uma pessoa que gostaria até de ter filhos e não pode, mas esse Deus que está aqui pode mudar o seu corpo e fazer você ter filhos e filhas para Deus. E se você ainda vai vir, eu queria que você colocasse diante do Senhor a sua família, e que você, com os olhos fechados, se veja estendendo a mão sobre a sua família e dizendo assim: Senhor, eu tenho uma unção agora, uma unção de fertilidade, a mesma unção que estava sobre a vida de Abraão. Essa unção de fertilidade também está sobre a minha vida, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é a própria unção. O Espírito Santo de Deus, Ele é a própria unção. Espírito Santo de Deus, aqui estão as famílias da tua igreja representadas diante de ti. Alguns deles são Abraão, a primeira geração, e eles venceram o medo. Senhor, eles venceram a dúvida. E esses teus filhos têm fé, eles foram para uma nova terra, apesar das ameaças, apesar da indiferença, apesar de serem excluídos da convivência familiar, apesar de serem excluídos da intimidade. Eles amaram mais o Senhor, e eu sei que o Senhor os recompensará. Nós temos os Isaques aqui. Senhor, o Isaque manteve o que Abraão fez, mas eu profetizo sobre a vida dos teus filhos, que esses Isaques serão como Abraão, não como Isaque, mais que Isaque, serão como Abraão, pai de multidões. Senhor, nós temos aqui aqueles que são como Jacó, que nasceram dentro de um lar evangélico, mas dentro de um lar evangélico distorcido, dentro de um lar evangélico que já perdeu os valores, que já perdeu o caráter, que já perdeu a conduta. Mas eu profetizo que esses Jacós se tornarão todos eles Israel, o povo de Deus. Todos terão encontro contigo. Agora, Pai, em nome de Jesus, que cada um deles seja conhecido como um ministro de Cristo. Pai, em nome de Jesus, derrama essa unção de serem ministros do nosso Deus, que eles preguem a tempo e fora de tempo, que a palavra do Evangelho, a palavra da vida esteja em seus lábios. Amém. E que o Senhor, Espírito Santo, os conduza em como dizer, quando dizer, o que dizer, quando calar, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado nas suas casas e famílias. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, que cada casa que os teus filhos estão, será uma igreja. E o nome do Senhor será invocado. E os milagres na Igreja Batista da Alameda vão acontecer mais nas casas do que no prédio. Porque o Senhor vai ser invocado na casa, e na casa o milagre vai chegar. Na casa a cura vai chegar, na casa a gravidez vai chegar, na casa a paternidade espiritual vai chegar, na casa a edificação vai chegar, na casa a evangelização vai chegar, na casa a rebeldia vai acabar, na casa o Senhor vai se manifestar e o teu nome, Senhor, vai ser glorificado na casa dos membros desta igreja,
para a glória de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oração que te fazemos hoje, nessa manhã. Não retire de nós o teu Espírito. E encha a nossa casa da tua unção. Unção de fertilidade sobre o povo de Deus. Unção de multiplicação sobre o povo de Deus. Unção de ganhar multidões para a glória de Jesus. Para a glória de Jesus. Senhor, tudo o que está acontecendo aqui é para a glória de Jesus. Tudo o que está acontecendo na nossa casa é o favor de Deus, é a bênção de Deus. Recebe a nossa adoração no poder do nome de Jesus. Amém.